Bom, eu vou contar um pouco sobre as diferenças culturais aí entre o Brasil e a Europa, né. Basicamente ali, o país que eu tô falando ali da Alemanha, né, eu tive a maior experiência, mas eu já cheguei a viajar por 10 países lá, né, fiquei bastante tempo, inclusive em 3 deles, eh, e os outros fiquei, assim, coisa de 2 semanas, mais ou menos, conhecendo ali a cultura e tal. Eh, então vamos lá, né. Primeira coisa, eh, é que esse período que eu fiquei lá, né, eu já tinha uns 15 anos, talvez um pouco mais, tá. Então tô falando de um período que a gente não tinha smartphone, a internet você tinha, assim, só no computador em casa, a gente não tinha todos esses, WhatsApp, todas essas coisas de comunicação, então eu fiquei bem isolado lá culturalmente, né, eu cheguei, conhecia pouquíssima gente, assim, eh, não sabia falar bem a língua, eh, não tinha como me comunicar com as pessoas aqui no Brasil praticamente, né, na época você comprava um chip ali numa loja e aí você conseguia ligar para o Brasil, assim, tipo de 15 em 15 dias pra falar com alguém, e era coisa de, assim, tipo 20 minutos, você gastava uma grana pra fazer isso. Então eu fiquei bem isolado lá culturalmente e por isso eu posso, falar com uma certa propriedade como era a cultura naquela época. Eu sei que a Europa mudou muito, né, nesses últimos 15, 20 anos, principalmente com a cultura woke, com a imigração forte que tá acontecendo lá e tal. Mas eu acredito que a gente ainda pode usar essas reflexões para a gente entender algumas coisas, né. Primeiramente, é importante a gente entender o seguinte, muita gente pensa na Alemanha e pensa que é um país mega, preconceituoso e tal, e na verdade não, tá. A gente tem essa ideia muito dos livros de história, do que a gente estuda sobre o país, a história deles, da Segunda Guerra e tal, mas isso daí foi uma geração que já praticamente já foi todo mundo morto, todo mundo já morreu, né. Você tem algumas pessoas que viveram nessa época, tá, ainda andando por lá, pessoas idosas. A maioria já é meio tantã das ideias, assim, você vê muito idosos, principalmente homens, né, andando pela rua, às vezes eles estão assustados, achando que você é um soldado russo que tá atrás deles, coisas desse tipo, tá, pessoas que viveram naquela época. Então vocês não fazem ideia do que foi aquilo ali, uma guerra mundial dentro do país dos caras, tá. Só pra vocês terem uma ideia, uma igreja próxima da minha casa, ela tinha o telhado, uma igreja muito bonita, bem grande, ela tinha o telhado todo destruído, porque jogaram uma bomba ali. E os alemães, eles não, consertaram a igreja, deixaram ela daquela forma, justamente para lembrar para as próximas gerações que, a guerra, dentro do seu território é algo horrível e para que eles nunca mais entrassem, repetissem aquele erro histórico deles, tá. Então, a Alemanha é um país que hoje eu diria que é bem ao contrário, tá, um país bem tolerante, inclusive com imigrante, eh, com diferenças culturais, étnicas, etcétera, tá. É claro que ainda existe focos de neos lá, né, cara, e, eh, como existe em São Paulo, como existe em todo lugar, na verdade, tá. Acredita que lá eles são mais repreendidos, talvez, por lei e tal, pela própria história do país, né, existem leis de proteção à comunidade judaica lá e tudo mais. Eh, então não é assim como as pessoas pensam, só tô contextualizando vocês. Uma outra coisa importante que vocês têm que ter em mente é que, durante a Segunda Guerra Mundial, praticamente ali 90% da população masculina morreu, tá, durante combates ali com os russos e demais, né. Então você teve ali, o período pós-guerra, uma população praticamente só de mulheres alemãs, né, pouquíssimos homens, né, os que sobraram ali provavelmente estavam aleijados, estavam com alguma deformação, ou então eram idosos, crianças, né. Então praticamente a população masculina ela foi extinta, sabe. E o que que acontece, né, essas mulheres elas tiveram que "reconstruir o país", entre aspas, porque o que que aconteceu, como elas não conseguiam reconstruir, né, principalmente a parte de construção, de infraestrutura, elas realmente não conseguiram, tá. Então o que aconteceu? Eles importaram mão de obra turca, então pegaram da Turquia, chamaram homens turcos para trabalhar lá, e eles se tornaram cidadãos alemães e já estão lá por 4, 5 gerações, né.
Só que a Turquia, ela tem a origem dela religiosa é de maioria muçulmana, né? Então eles levaram essa cultura muçulmana para lá e eles mantêm isso por tradição há 4, 5 gerações. Então você tem muitos alemães que são de origem turca, tem cara de árabe e tal, por causa que esses caras foram para lá reconstruir o país depois que a população masculina morreu, né? E por conta disso, faltava muito homem na Alemanha, no período pós-guerra. Então a cultura, ela se tornou uma cultura extremamente matriarcal, né? A Alemanha é um país feminista pra caramba. É, na época já era, mas não tinha essas bizarrices que tem aqui no Brasil, né? Porque eles batem palma, né? Quando as leis bizarras são aprovadas aqui, mas eles não são loucos de aprovar esse tipo de coisa lá no país deles, tá? Eles respeitam a Constituição deles. Não é oba-oba igual o Brasil, não. É um país que realmente as coisas funcionam, tá? Você tá na lei ali, vai ser daquele jeito, ponto final. Inclusive, a Alemanha ela foi um exemplo de tradição na área do direito, tá? Um ponto, um foco de muita importância na área do direito, como é na ciência, como é na engenharia também. Então, o que é a consequência? Culturalmente, né, como faltavam homens, as mulheres elas se tornaram mais proativas no sentido da aproximação. Então, quando você é, chega lá na Alemanha, né, isso acontecia muito, a gente ia nas festas, por exemplo, e a cultura lá é a mulher chegar no cara. Não é bem exatamente isso, mas só para vocês entenderem. Por exemplo, no Brasil, qual que é a cultura? O cara, ele tem que tomar atitude, ele tem que tomar a frente, ele tem que ser proativo, né? Chavecar a mulher ali, pagar e tal. Na Alemanha não tem isso. A Alemanha é um país bem individualista, então assim, você não vê nem cerveja de garrafa, por exemplo, para você dividir assim na mesa com a galera. É tudo individual, é só long neck, é só, tudo é individual. Então, você chega lá, elas jamais vão te exigir que você pague nada pra elas, ok? Isso nem existe, nem cogitam isso, nem passa pela cabeça delas, tá? Elas são, assim, bem independentes mesmo, né? Elas pagam as contas delas e tal, a maioria delas trabalha. É, e, naturalmente, elas também, se elas têm interesse, elas vêm e elas vão ao ataque, elas vão em cima, tá? Já teve situações, por exemplo, de a gente entrar lá nas festas lá, e tipo, a gente tá ali conversando, eu e mais 2 amigos ali e tal, no meio da pista, e de repente a gente olhar e ter 10 mulheres em volta, circulando a gente, olhando. E tipo assim, elas meio que só esperando a gente puxar o assunto. Mas elas dando aquele sinal assim, tipo, olha, nós 10 estamos aqui pra jogo, beleza? E vale lembrar que é, as mulheres alemãs são muito bonitas, tá? Assim, eu costumo dizer que a gente fazia uma brincadeira que era assim, a gente ia andando pela rua, né, principalmente no verão ali que tava calor, né, 30 e poucos graus e dava pra você ficar dando passeio pela rua e tal. A gente ia passeando assim, eu e um amigo tomando uma cerveja ali, conversando e a gente vinha contando as mulheres que passavam pela gente. Então passava uma, passava duas, três, aí a gente contava 20. Quando dava 20, aí a gente perguntava um pro outro assim, e aí? Com quantas você casava? Não era quantas você achou bonito, não. É tipo assim, quantas você pegava na mãozinha e casava, né? Então, no Brasil, se você fizesse o casar, quer dizer o seguinte, né? Que você achou ela muito gata mesmo, né? No Brasil, se você fizesse esse experimento aí, provavelmente cada 20 você vai falar duas, três, no melhor das hipóteses, né? Lá a gente falava tipo 12, 15, dependendo, tá? Então, assim, as mulheres lá, elas são realmente muito atraentes, né? Esse perfil mais eurocêntrico, assim, elas são muito bonitas. E, cara, você tá ali, você tá na balada, tem um monte de mulher muito bonita e elas estão ali te circulando e dando em cima, às vezes chega e conversa com você, cara. Então, você vê o quanto que o Bostil é um lugar desagradável, né? Que você tem que ficar se rastejando por mulher feia, né, cara? É, outra coisa interessante sobre as mulheres alemãs é que, cara, é outro nível, assim. Você vai conversar com uma mulher alemã, ela é extremamente inteligente. Ela conversa sobre qualquer assunto. Ela é culta. Eles têm um costume muito de ler, então ela lê vários livros por mês. Geralmente elas sabem tocar piano, algum instrumento musical que eles aprendem na escola já. Elas falam pelo menos 3 línguas, né? Teve meninas que eu conheci lá que, tipo, cara, com 23 anos elas falavam 4, 5 línguas, entendeu? Então você tá lidando com uma mulher realmente culta, uma mulher preparada, né?
e que já conheceu vários países, que tem uma pluralidade cultural, assim, na bagagem muito grande. Não é essas bostileiras, assim, que mal sabem falar português, entendeu, cara? Então, assim, eu falo, cara, que eu acho que jamais me relacionaria novamente com uma brasileira, sabe? Tendo em vista, assim, um nível de admiração mesmo que você pode ter pra uma mulher gringa, assim, né? Pela pessoa que ela é e tal, cara, nem se compara, né? Eu não tô querendo manginar aqui, nem fazer propaganda pra ninguém casar. Mas, assim, se eu fosse escolher uma mulher, né? Eu procuraria nesses países, assim, eu não jamais procuraria brasileira, não vale pra relacionamento, nada disso, né? Só fazendo um parênteses aqui, comparando a qualidade, vamos dizer assim, nível tanto de aparência, né, beleza, quanto de intelectualidade, comportamento, educação. Elas são extremamente educadas, assim, não ficam falando futilidades, né? Claro, é mulher, tá ali o profano feminino, tá ali a natureza, mas você tá falando de um país desenvolvido, né? Em que elas não têm essas necessidades básicas, assim, econômicas, e que elas têm um nível intelectual bem mais desenvolvido do que aqui. Os assuntos, né, as músicas, né. Então é bem interessante a gente quando eu olho, assim, para o meu passado e vejo isso, né, eu vejo quantas brasileiras realmente são, assim, desagradáveis, cara, né, e eu não consigo nutrir admiração nenhuma, né. Eh, então a Alemanha é um lugar muito legal, né, aqueles que pensam em sair do Brasil, né. É um destino interessante. Tem a barreira da língua, né? A língua alemã não é uma língua fácil igual o inglês de aprender, por exemplo. Você demora 5 anos para você falar bem o alemão se você estudar, né? Tem gente que fica lá e nunca aprende. É muito diferente da nossa origem na latina, assim, né? Embora seja a mesma origem do inglês ali, anglo-saxão, cara, é uma língua mais rústica, mais primitiva, e ela tem regras de gramáticas bem mais complexas que a nossa. Vocabulário é esquisito, então essa é uma barreira que você tem que ter em mente, né? Eh, uma segunda coisa que é a barreira cultural também é o comportamento dos alemães, né? É um povo mais frio, um povo mais direto, mais objetivo, mais racional, eu diria. Mas isso por um lado que eu diria que obviamente tem um lado bom, né? Eles são pessoas assim extremamente racionais e tem uma forma de pensar que é muito interessante. Realmente estão anos-luz à frente da mentalidade do brasileiro, tá? Mas, por outro lado, eles são bem arrogantes, meio grotescos, assim. Você vê muita grosseria e a cultura deles é fria. E, sabe, o contato humano ele é mais estranho de você lidar. Tanto que na própria Europa, os europeus são tidos como frios, né? Os alemães são tidos como frios pelos europeus, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, se o europeu é tido como frio pra gente, o alemão ele é frio dos frios, né? Então, os próprios europeus acham eles muito frios. Então, pra quem é brasileiro, quem é festeiro, quem é extrovertido, é um país que às vezes a adaptação é difícil, né? Vocês devem pensar, nossa, que maravilha, eu queria muito. Né? Às vezes eu sou a pessoa mais introvertida, mas, cara, acredite, até você que se for um cara introvertido, você vai achar eles frios, tá? Porque é realmente um negócio bem difícil até você acostumar. Tem gente que nunca acostuma, tá? Por exemplo, assim, sempre que eles marcam uma coisa com você, eles marcam a hora de começar e de terminar. Então, por exemplo, quer vir aqui em casa? Vai ter uma festa aqui. Ah, vamos sim, vamos encontrar. Beleza, vou começar às 9, beleza? Beleza. Aí eles falam assim, 2h30 você tem que ir embora. E eu achava muito estranho isso, quando eu fui pra lá, né, no início, eu falava, caramba, o cara me chamou pra ir pra uma festa na casa dele e já falou a hora que eu tenho que ir embora, né? Tipo assim, o cara marcou de ir embora. Mas aí você acha meio grosseria no início, né? Depois você entende que é uma coisa cultural, você vai acostumando com o jeito deles. Então tudo deles é assim, é tudo certinho, tudo tem hora pra começar, pra terminar. Tem mega condições, assim, várias condições que você tem que aceitar antes, então é tudo combinado. Por um certo lado é bom, porque é, você não cria essas situações assim de constrangimento, sabe? Tipo, olha, a gente combinou assim, cara, não tem debate. Foi combinado? Então vamos fazer assim, pronto.
Então funciona assim. Claro que às vezes você se sente meio. Você sente que é um pouco estranho lidar com as pessoas assim, né? Você demora a acostumar, né? Então dá aí uma experiência aí, ó, para os caras que detestam chegar em mulher, cara, tá aí uma opção de país em que as mulheres chegam em você, viu? E chegam mesmo. E eu, na época lá, comecei a sair com uma moça lá, uma alemã, né, e tal. E eu fiquei namorando com ela na época ali uns 6, 8 meses, mais ou menos, né? Inclusive foi uma menina muito legal. Ela era extremamente educada, tocava piano, era médica. É, muito bonita, assim, né? Loira, olhos azuis, clássica da alemã clássica ali, né? E era uma menina muito legal, assim, não foi nada pra falar de errado dela, né? Foi uma pessoa legal, assim. Inclusive, na época, ela chegou a me oferecer de ficar lá, de, tipo assim, passar papel com ela ali só pra pegar o passaporte e tal, né? Eu não quis na época. Eu realmente não sabia se eu queria ficar por lá e tudo, né? Várias coisas aconteceram. Mas eu tive essa experiência, né, de namorar uma europeia ali do país, uma alemã, e ficar ali, conhecer a cultura. Então eu entrei bem dentro do mundo ali da cultura alemã, conheci a fundo pessoas, né? Não fui de turista, assim, passar uma semana e curtir, né? Então conheci muitas pessoas, fiz muitos amigos, conheci os pais delas e tudo, né? Então foi uma experiência legal. Eu aconselho todos, que puderem sair do Brasil e ter uma experiência dessa. Isso aí abre a mente da pessoa, né? Você começa a enxergar um mundo muito maior. Você vê que o Brasil é só um ovo, né? Um pedacinho do mundo. Existem outros lugares mais legais, com outras visões, né? As pessoas não são sempre como as pessoas daqui. Inclusive, muda muito a forma como as pessoas pensam, a cabeça das pessoas, de acordo com a cultura e a língua que elas falam. Tá? É bastante interessante vocês fazerem essa experiência. Em especial para aqueles que pensam em sair do Bostil, né, que estão de saco cheio da perseguição política que a gente está sofrendo aqui. É interessante vocês irem primeiro a esses países e conhecerem, né? O país que você tiver interessado para ser um destino, para morar, primeiro vá, conheça, veja a cultura, veja a língua e se situe um pouco ali. Passe ali um mês ali, umas férias, uma coisa assim, para você conhecer primeiro e aí você toma uma decisão mais acertada. Beleza? É isso que eu falo. Hoje é muito mais fácil porque a gente tem a internet, tem o smartphone, tem o tradutor, tem a IA, você pode fazer chamada de vídeo com os teus parentes, com os teus amigos. Então, assim, a sensação de solidão, ela é menor, tá? Porque eu sei que muitos estão na solitude aí, eu também tô bastante. é, mas quando você tá numa outra cultura e você não consegue se comunicar bem, essa sensação de solitude, às vezes ela vira solidão mesmo, né? Você se sente meio alienado, né? Então é importante vocês aprenderem uma língua, uma segunda língua, galera, uma terceira língua, beleza? É, para que vocês tenham opções, tá? O Bostil, o que a gente vê aí é que realmente, provavelmente só vai piorar, piorar, piorar. Então, uma hora eu penso em sair daqui de novo, né? Infelizmente, no meu caso, é mais difícil porque eu tenho muitas coisas aqui já estruturadas, então é mais difícil você abrir mão de tudo que você já construiu, né? Quando é uma pessoa mais jovem, que tem o mundo pela frente e a vida pela frente, né? E não tem nada muito estruturado ainda, é uma ótima opção ir para um lugar que é mais civilizado, ok? Então fica a dica aí, esse relato com os senhores. Me digam aí se vocês gostariam de estar num país em que faltam homens e que as mulheres tomam a dianteira. Valeu, deixa o like para nós.